Em nome dos partidos da oposição, eu primeiro quero parabenizar Vossa Excelência, deputado Francischini, pela cautela, pela tranquilidade com que tem conduzido a comissão e pela tolerância, a forma como o governo, inclusive, tem tratado esta comissão e a sua presidência. Vossa Excelência, sinceramente, tem sido muito tolerante, inclusive nos seus pronunciamentos públicos, porque Vossa Excelência preside a principal comissão desta casa, portanto, merece respeito, merece toda a deferência de um governo que deveria ter tratado com Vossa Excelência sobre esta audiência pública. Concordando com o deputado Molon, não é aceitável, com todo o respeito que tem ao ex-deputado Rogério Marinho, não é aceitável o substituto do ministro da Economia nesse momento. Primeiro que, se não há ambiente político, como disse o líder do governo, esse não é um problema nosso. Se não há ambiente político, a responsável maior por isso é o próprio Executivo, que, aliás, tem desrespeitado os deputados, tem respeitado a política, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, que tem tido a necessidade de responder à altura a situação em que está sendo posto o Parlamento Brasileiro. O Parlamento Brasileiro tem sido desqualificado repetidamente pelo Executivo, pelo Presidente da República e por alguns dos seus assessores. É necessário que o Parlamento, neste momento, se imponha como a casa representativa do povo brasileiro. Não é nenhum ministro, que, aliás, deveria ter vindo aqui com argumento técnico. Não cabe ao ministro da Economia dizer a que horas vai se nomear um relator. Isso é uma questão sua, é da sua autonomia, é da autonomia desta comissão. Não cabe ao ministro da Economia ou ao líder do governo dizer: ah, não há ambiente, então o ministro não vem. Ele deveria vir aqui com os argumentos técnicos, que ao que parece lhe faltam. Aliás, não veio nenhum subsídio técnico, nenhuma projeção atuarial, não veio nada junto dessa proposta que justifique algo tão dramático para a sociedade brasileira como essa proposta. Eu estou aqui desde 91, nunca vi nada tão cruel, tão perverso, tão desastroso para a sociedade brasileira, que retira desse 1 trilhão que ele fala, 90% está sobre os pobres desse país, na reforma de Previdência que aqui chegou. Ele que veio aqui explicar essa economia de 1 trilhão sobre o povo pobre desse país. Como ele não consegue explicar, ele foge. O que ele fez hoje foi uma fuga, porque ele não conseguirá explicar esta reforma da Previdência nem nesta comissão, nem em comissão nenhuma. Então, esta fuga não se justifica pelos argumentos trazidos. Sinceramente, senhor presidente, não dá para ouvir o secretário de Previdência como substituto. Na minha opinião, se esta comissão quer responder à altura, tem que convocar o ministro para que ele venha respeitando esta comissão e respeitando este parlamento. Esta comissão tem que encerrar, imediatamente convocar uma sessão extraordinária e votar o requerimento de convocação do ministro, porque ninguém acredita que ele venha de fato terça que vem e que às 10 horas da manhã da próxima terça ele não diga: ah, não posso ir, porque ainda não há ambiente político, porque não dá para chegar aí, porque ainda não se decidiu o relator ou por qualquer outro argumento cuja autonomia seja do Parlamento Brasileiro. Portanto, deputado Francischini, na minha opinião, para que Vossa Excelência se imponha como presidente desta comissão, para que esta comissão se imponha como a comissão mais importante desta casa, para concluir, se imponha, Vossa Excelência deveria encerrar esta comissão e, em nome do terço de assinaturas já existentes, convoque uma extraordinária e vote o requerimento de convocação do ministro para que ele, respeitando o parlamento, venha aqui argumentar tecnicamente a reforma de Previdência que este governo propõe, para que a análise seja feita do ponto de vista técnico, para que a comissão possa dar seguimento à comissão de mérito, que é a comissão especial, e a Câmara possa avaliar se tem sentido ou não essa reforma de Previdência para a sociedade brasileira. Muito obrigado, presidente.